Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém, gente? Esse texto muito conhecido e muito pregado em cultos de avivamento, de busca. Mas eu quero ministrar com você um pouco do cenário e do contexto onde foi escrito esse texto bíblico. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, igreja na Grécia, fundada pelo apóstolo Paulo, foi escrita por ele 20 anos mais tarde da sua fundação. Portanto, a igreja de Corinto já era uma igreja com 20 anos de caminhada. E o que motiva o apóstolo Paulo escrever para a igreja de Corinto é uma pessoa que ele encontra, um irmão que ele encontra em uma viagem missionária, onde estava o apóstolo Paulo dentro de um navio em missão. E esse homem, esse irmão, quando vê o apóstolo Paulo nesse navio, o reconhece. Então ele chega até o apóstolo e ele se apresenta, e ele diz que admira muito o apóstolo. E ele diz: apóstolo, eu cresci ouvindo meu pai falar das suas pregações. O historiador diz que nesse encontro, esse homem diz para o velho apóstolo, agora velho apóstolo, que o sonho da infância dele era ser como o apóstolo Paulo, tão admirado pelo seu pai. E ele começa a falar com o apóstolo. E então Paulo diz para aquele homem: e a igreja de Corinto, como vai? Como está? Então aquele homem diz: apóstolo, a igreja que você plantou 20 anos atrás não é mais aquela igreja dentro da gruta. Gruta essa, irmãos, que até hoje está lá na Grécia. Não é mais aquela igreja. A igreja cresceu muito. A igreja, ela ganhou espaço entre os nobres da cidade. Ela hoje tem uma sede própria. Tem muitos influentes gregos que frequentam a igreja. A igreja é muito rica. A igreja tem muita gente. Já tem várias congregações da igreja espalhadas pela Grécia. Aí o apóstolo Paulo, ele diz: mas eu quero saber como é que está a igreja de Corinto. E aquele homem, agora confuso, porque pensou que tinha respondido a pergunta, ele disse: a igreja cresceu, a igreja ela expandiu.
Tem muita gente. A igreja é respeitada pelos políticos. A igreja, ela é bem vista pela sociedade. E o apóstolo faz de novo a pergunta. O que eu estou querendo saber é como está a igreja de Corinto. E aqui abre um campo para várias interpretações, porque a igreja, de fato, ela é representada de duas formas. Primeiro, a igreja como organização, a igreja como instituição, e depois, igreja como organismo vivo, como um corpo. A igreja como organização, ela tem um nome, ela tem um CNPJ, ela tem um cadastro na prefeitura, ela tem um presidente, ela tem um titular, ela tem um ser humano que responde por ela. Mas essa igreja não era o centro do interesse de Paulo, porque essa igreja, como instituição, como organismo, como denominação, ela é passageira. Ela tem os seus mais variados nomes: Evangelho Quadrangular, Assembleia de Deus, Universal, Deus é amor. Mas isso tudo vai passar. A igreja como organismo vivo, ela não tem um nome tão pomposo como Quadrangular. Ela é mais simples. Ela leva o nome de Maria, ela leva o nome de Efraim, de Rodrigo, Lucas. A igreja de que Paulo perguntava são as pessoas, o ajuntamento dos crentes. Porque Deus ensina que igreja somos eu e você. E é essa igreja que despertou o interesse da pergunta do apóstolo Paulo. Porque a igreja de Corinto, quando fundada, irmãos, foi fundada debaixo de muita oração. Ninguém queria pregar para os gregos. Os gregos eram conhecidos como arrogantes, orgulhosos, donos da verdade. A mitologia grega estava impregnada dentro deles. A filosofia grega é hoje um dos tripés de sustentação da sociedade ocidental, junto com o direito romano e o moral judaico-cristão, se forma o tripé da sociedade do Ocidente. Então os gregos, eles eram conhecidos por sua inteligência, por sua capacidade de falar. Os maiores teatros estavam na Grécia. E Paulo, quando vai falar para os gregos, ele mostra para aquela civilização avançada, para aquela época, numa pregação poderosa, numa pregação inteligente, que havia um Deus cristão maior que Zeus,
que havia um paraíso melhor do que o Olimpo, que os deuses gregos não passavam de mito. E na pregação de Paulo na Grécia, naquele anfiteatro extremamente conhecido, com o tema o Deus desconhecido, ele arrasta uma multidão e funda a igreja de Corinto. Tanto que quando ele manda essa primeira carta, ele recebe respostas, e numa das respostas, alguém diz assim para ele, que sentia falta das pregações eloquentes e inteligentes dele, e ele diz: quando eu preguei para vocês, ele escreve isso na segunda carta, ele diz: quando eu preguei para vocês, eu não preguei com sabedoria humana, eu preguei debaixo da unção de Deus, e o que eu preguei foi o Evangelho. Então aquele jovem rapaz diz assim para o apóstolo Paulo, agora que ele entendeu a pergunta, ele diz: apóstolo, eu entendi o que o senhor falou, a igreja, da maneira como você está perguntando, ela não é mais a mesma, ela está um pouco diferente. Diferente como? Aqueles barulhos que faziam antigamente, porque a igreja de Corinto era conhecida como a igreja pentecostal. De todas as igrejas da Ásia, a mais pentecostal era a igreja de Corinto, a ponto do apóstolo Paulo ter que falar para a turma parar de profetizar, porque todo mundo profetizava na igreja. Não era um ou dois, todo mundo profetizava, todo mundo falava em língua, todo mundo interpretava, a ponto de Paulo falar: gente, para, vamos um de cada vez. A mulherada que na época da sinagoga não podia falar nada, e agora na igreja elas podem falar, elas não paravam de falar. Deixa a mulher falar, irmão. Não parava de falar. A mulher fala bastante quando pode? Não fala. Mas lá falava. Lá elas falavam. Aqui não fala mais, né? Aqui as mulheres não falam. Lá falava. Porque elas antes não podiam falar. E agora elas podiam, elas queriam falar, elas queriam perguntar, elas queriam tirar dúvidas. Coisas que no judaísmo não podia. Então Paulo falou: gente, vocês têm que parar de falar. E parar de profetizar um atrás do outro. Vamos devagar. Porque aquela igreja era viva. Era uma igreja pentecostal. Era uma igreja que falava em línguas. Paulo, uma hora que ele viu todo mundo falando em língua, ele falou: ai gente, vamos parar de falar em língua aí. Se for falar em língua, tem que ter intérprete. Mas deixa, levantou um monte de intérprete. Era uma igreja viva. E esse jovem falou assim para o apóstolo: apóstolo, a igreja é rica hoje, a igreja é grande, a igreja é poderosa, os poderosos estão lá, tem um templo maravilhoso, as pessoas passam na frente do templo e falam: que lindo, tem uma sede própria, a igreja é tudo isso. Mas a igreja é diferente dos tempos que você era pastor. Os barulhos que fazia antigamente já não faz mais. Aquelas línguas estranhas que os velhos falavam, já não fala. Porque a igreja está mais moderna. Os jovens agora que estão mais à frente da igreja. A igreja mudou. E é aqui que eu quero começar a finalizar. Parece que essa carta fala muito dos dias atuais da igreja. Porque a igreja atual também tem mudado muito. E nada se parece com a igreja dos primeiros tempos. Muitos não creem mais em milagres, não creem mais nos dons. Parece que hoje é motivo de zombaria até falar de libertação. Pastores, essa nova geração, essa geração que se preocupa muito com
com o que é visual, com o que os olhos veem. Essa nova geração, se você falar de demônio, eles falam: não, isso é bobagem, isso é a cabeça da pessoa. Não acreditam mais nisso. Não acreditam em milagre, não acreditam em cura, não acreditam no batismo com o Espírito Santo, não acreditam em libertação. E nós temos visto uma apostasia generalizada no meio das igrejas. Nós temos visto uma igreja que tem se esfriado a cada ano que passa. Uma juventude que, quando vê o falar em língua, quando vê o batismo com o Espírito Santo, acha isso esquisito. Quando fala de jejum, quando fala de oração, quando fala de campanha, nós temos visto uma igreja que fala: não precisa dessas coisas, esquecendo que essas coisas que os velhos faziam trouxe a igreja até os dias de hoje, e fez da igreja o que ela é. Se a igreja na época de Paulo tinha crescido, é porque nos anos anteriores houve uma geração que jejuou, que orou, que buscou o Espírito Santo. Mas a nova geração recebeu tudo de mão beijada, e porque veio tudo de graça, não conseguia valorizar nada. Aí aquele jovem, ele vai entregar tudo agora para o apóstolo Paulo. Ele vai falar assim: tem até uns pecados meio esquisitos lá na igreja, apóstolo. E aí Paulo fica sabendo que havia um filho que tinha um caso com a mulher do pai. O homem ficou viúvo, casou de novo, e o filho era amante da mulher. E aí Paulo escreve essa carta dizendo assim: vocês estão cometendo pecados que nem nome tem, porque não pode ser considerado incesto, porque não é filho biológico da mulher, nem que é um adultério, porque é uma coisa esquisita que não tem nome, e vocês não corrigem. Paulo está dizendo isso. Por quê? Porque nós estamos... Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo coisas parecidas. Nós estamos vivendo em um tempo em que cresce a tal teologia universalista. O que é, pastor, a teologia universalista? É a teologia que tudo pode, nada é pecado, Deus não se preocupa com nada. O que Deus quer é o seu coração. Venha como está. E não tem havido mais mudança de vida, porque as pessoas vêm como estão e permanecem como estão. A pessoa, ela vem adúltera, mas ela permanece adúltera. A pessoa vem mentirosa, mas permanece mentirosa. A pessoa vem viciada, mas permanece como se não tem mais problema. Desculpe aqui a maneira de falar, mas porque essa pastorzada de hoje tem medo de falar do pecado, porque pecado incomoda. Pecado é um assunto amargo. Essa pastorzada prefere falar sobre motivação, sobre neurociência, neurolinguística. E estamos esquecendo que o Cristo da Bíblia não mudou. Pastor, mas é que a gente tem que ir para frente. Não tem problema você ir para frente. O
O que você não pode é deixar Jesus para trás, irmão. Mas a gente tem que ser moderno. Pode ser moderno, mas não deve ser mundano. E o que tem havido nas igrejas é mundanismo. O apóstolo Paulo fica decepcionado em saber que a igreja que ele havia fundado estava vivendo um declínio tão grande na fé. Já não havia mais busca do Espírito Santo. As pessoas chegavam em pecado e continuavam em pecado. Os pastores não repreendiam mais. Os pastores já não mais disciplinavam, porque eles não queriam perder ninguém. E parece que eu vejo, é a mesma coisa dos dias de hoje, irmãos. Vai disciplinar um crente hoje, é uma vez só. Você disciplina ele no domingo, na segunda ele está num gabinete pastoral de outra igreja, falando assim: estou ferido, meu pastor me machucou. E aí essa pastorzada de meia tigela hoje fala assim para esse crente: não liga, se lá você não foi valorizado, aqui na minha igreja você vai ser valorizado. E a igreja é dele mesmo, porque é uma organização. Porque a igreja como organismo vivo não faz isso. Igreja como organismo vivo não faz isso. Eu acredito que Deus pega você e leva para um lugar, ou tira dali e põe aqui, ou tira de lá e põe aqui, por um propósito específico. Isso Deus faz. Isso Deus faz. E você sabe quando Deus faz isso na sua vida. Você sabe quando a motivação sua é genuína, quando a motivação é justa. Mas você não pode ser motivado apenas por suas emoções. Aí o apóstolo escreve assim: igreja, nós estamos lendo a primeira carta ainda. 20 anos mais tarde ele escreve. Detalhe, da primeira para a segunda carta tem uma distância de 9 meses. Da fundação para a primeira, 20 anos. Da primeira para a segunda, 9 meses. Uma gestação. Paulo não queria perder aquela igreja. Nessa primeira carta ele escreve assim: igreja, vocês precisam voltar para o primeiro amor. Vocês precisam voltar para as primeiras obras. Aí ele diz: há alguns remanescentes entre vocês, há alguns que ainda acreditam no poder de Deus. E se vocês voltarem a praticar as primeiras obras, aí é nesse contexto que ele disse: olhos não viram e ouvidos não ouviram, homem, tudo aquilo que Deus preparou para vocês. Paulo está dizendo assim: vocês nem imaginam o que vai acontecer se vocês voltarem ao primeiro amor. Se vocês acham que no tempo que eu fui pastor aí era bom, vocês nem imaginam o que vai ser se vocês voltarem às primeiras obras. Se vocês voltarem a praticar o primeiro amor. Pecado todos nós cometemos, irmãos. Pecador todos nós somos. Errar todos nós erramos. Mas nós não podemos usar a natureza humana como desculpa para nunca largar o pecado, para nunca abandonar o erro. Não, porque eu sou falho. Tá bom, todo mundo é, mas não é porque todo mundo é falho que nós vamos viver falhando. Eu sou fraco, não é porque você é fraco que você vai viver caindo. Jesus te chamou para algo maior. Jesus deseja que você viva uma vida em santidade, não um cristianismo barato de aparência, não um cristianismo, desculpe aqui a expressão, fajuto, mas uma fé viva. A bondade dos cristãos tem sido muito seletiva.
você recebeu o fruto da bondade na entrada. Hoje, as pessoas, elas querem fazer o bem apenas para quem elas escolhem, quando na realidade Jesus ensinou que o bem se faz até para o inimigo. E a igreja de hoje precisa voltar a se parecer com a igreja primitiva, porque conforme ela foi se distanciando do que ela era, ela foi perdendo o poder. Pedro, quando olha nos olhos de um paralítico, ele diz: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Hoje a igreja tem ouro e tem prata, mas não tem o levanta e anda. E o que vale mais? Esse templo vai ficar aqui, vai ficar aqui. Quando Jesus voltar, para nada mais vai servir. De que vale construir grandes catedrais, se nesse templo que somos nós, Ele não habitar? Porque Ele ainda é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de nós. Templo é para o seu conforto, é para nosso conforto. Mas de que vale um bonito templo, se em nós, que é o desejo de fato, de verdade dele habitar, Ele não puder entrar? Deus deseja que você volte imediatamente ao primeiro amor. Eu termino aqui, porque Ele disse que se você não é quente e não é frio, você é morno. E Ele ainda disse: quem deras fosse frio ou quente, mas como és morno, vou te vomitar da minha boca. Lembre-se, a Bíblia ainda diz que Jesus vai voltar a buscar a igreja. A Bíblia ainda diz que existe céu e inferno. A Bíblia ainda diz que pecado é pecado. Ela não mudou. Ela não mudou. Seja quem for que diga diferente disso, ainda assim ela diz o mesmo. Amém, gente? Fiquem todos em pé, por favor, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vou regressar ao caminho. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero
tuas obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar, declara isso. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Olha, eu quero que você entenda que o desejo de Deus não é que você saia daqui pesado, se sentindo pecador, culpado, nada disso. Mas o desejo de Deus é que eu e você abramos os nossos olhos. E se há algo que precisa ser consertado, que isso seja feito agora, enquanto há tempo. Amém, gente? Ninguém nos avisa de algo por querer mal. Avisa enquanto é tempo. Ruim seria se alguém esperasse a gente se dar mal, para depois que a gente se deu mal falar assim: ó, eu sabia que isso ia dar errado, hein? Mas eu não falei nada. Aí que adianta? Deus está falando agora, porque Ele quer ver você vencendo. Ele quer que você tenha uma vida vitoriosa. Por isso que o texto diz isso. Igreja, se vocês voltarem a ser o que eram, olhos não viram, ouvidos não ouviram, vocês nem imaginam, nem subiu ao coração do homem tudo aquilo que Deus preparou. O que Deus tem preparado para você é muito grande. O que Deus deseja fazer na sua vida é muito grande. Mas nós precisamos voltar à pureza, ao primeiro amor. Eu falo muito com os adolescentes da igreja. Eu acho um barato ver eles, porque eles, quando saíram agora da primeira infância, principalmente os que cresceram na igreja e conhecem a Bíblia, porque aprenderam na escolinha, eles chegam, eles se preocupam, eles: pastor, é pecado isso, pastor, é pecado aquilo. Eles não querem errar. Então eles estão preocupados se um desenho, o que é pecado, porque eles não querem falhar com Deus. Isso é muito parecido com nós, quando estávamos no primeiro amor. Havia aquela preocupação: eu não quero errar, eu não quero errar outra vez. Mas aí o tempo vai passando, e a pessoa comete alguns erros, e porque ela pensa que não deu nada aquele erro, ela vai cometendo outros, e ela vai acumulando uma sucessão de erros, que ela pensa assim: ah, não aconteceu nada, eu ainda estou na igreja. Quantos líderes estão cometendo erros, mas aí eles vão expulsar um demônio, o demônio sai, e eles pensam assim: ó, Deus ainda está comigo, porque eu estou expulsando o demônio está saindo. Tolo! Ele sai porque eu sou o nome de Jesus. O demônio sai porque ele falou o nome de Jesus. Mas no mundo espiritual o demônio está falando assim: eu vou te pegar. Eu saio porque você está usando o nome de Jesus.
Mas me aguarde, porque a sua hora está contada. Quantas vezes nós temos a oportunidade maravilhosa de falar com Deus, de estar na presença dEle, na casa dEle. Irmãos, não permita que as coisas que acontecem, eu sei que a agenda secular, a agenda profana, a agenda do mundo, ela é concorrida com a igreja, tem tanta atração lá fora, passeio, comida, viagem, tem tanta coisa que acontece lá fora, que atrai as pessoas, que seduz. Não quer dizer que você não pode fazer essas coisas, ir passear, ir comer, ir viajar, pode, mas não se esqueça jamais de que se você pode fazer qualquer coisa hoje, é porque um dia Ele te resgatou. Deus tirou você de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado. Deus tirou você do montúrio, do lixo, quando ninguém mais queria você. Deus segurou nas suas mãos. Quando o mundo virou as costas para você, Jesus falou assim: eu não vou te deixar. Não vire as costas para Deus. Não deixe esse primeiro amor se esfriar. Pastor, meu amor, o primeiro amor já foi, pastor. Eu tenho sentido frieza, solidão. Então é momento de reacender a chama. É momento de voltar ao primeiro amor. Voltar enquanto é tempo. Porque se você está aqui hoje, é porque é tempo de voltar. Se você está aqui hoje, é porque é hora de voltar. Voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a buscar a Deus, voltar a falar com Ele, voltar a crer em milagres. Voltar a crer em milagres. Porque Deus ainda faz milagre. Deus ainda cura paralítico. Deus ainda abre a madre da mulher estéril. Deus ainda ressuscita mortos. Ele não mudou. O que tem mudado é a cabeça da nova geração de crentes. Mas Deus não mudou. E eu quero que você cresça cada vez mais. Isso não há problema. Mas que você não perca essa essência, essa raiz. Nunca se envergonhe do Evangelho. Em tempos que a Bíblia está no celular. Você sabe que a Bíblia, ela sempre bateu recordes de venda todos os anos. Mas a Bíblia tem sido pouco comprada nos últimos anos, porque as pessoas têm ela no celular. Não tem problema ter a Bíblia no celular. Eu também tenho. Mas tenha também um exemplar da Bíblia. Faça da Bíblia Sagrada o seu manual de fé e conduta, a sua espada, a sua arma de guerra. Tenha, sim, no telefone, mas nunca se envergonhe do Evangelho. Nunca deixe de falar do Deus que te salvou, porque Ele disse que Ele vem sem demora. Eu termino aqui. Ele disse assim: eis que venho sem demora. Ó igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele vai levar com Ele os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E eu quero crer que você, nós, quando as trombetas tocarem,
quando o alarido soar, nós seremos arrebatados ao céu. Num piscar de olhos estaremos diante do nosso Senhor. Vamos contemplar a face do Cristo. E então nós vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena dar a outra face. Valeu a pena pagar o mal com o bem. Valeu a pena deixar o pecado, porque agora a recompensa vem do Senhor. Feche os seus olhos.